Olá pessoal, meu nome é Gabriel Aímola, sou professor de matemática da equipe Semaf Cursos e hoje vamos resolver alguns exercícios sobre razão e proporção, todos eles da VUNESP voltados para a área da educação. E aí, vai topar? Antes de mais nada, curta e compartilhe esse vídeo, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Quer estudar para concursos? Estude no Semaf Cursos Preparatórios, materiais atualizados e aulas 100% online. Pois bem, vamos então resolver o exercício. Os 8 triângulos que formam o retângulo da figura têm as mesmas dimensões. Um número que indica a relação entre a parte escura e o todo formado pela região plana limitado pelo retângulo é... Bom, pessoal, precisamos primeiro ter a visão de precisamos enxergar quantos triângulos há dentro deste retângulo. Nós podemos perceber que este retângulo foi dividido em 4 partes. E cada uma dessas 4 partes contém 2 triângulos, tá bem? Aquelas partes que não estão sombreadas é porque tem 2 triângulos brancos, não sombreados. Então, nós temos um total de 8 triângulos aí, beleza? Daí a pergunta é a relação entre a parte escura. Quantos triângulos escuros nós temos? Nós temos 2. Então, nós iremos colocar assim, 2 sobre... Qual que é o total? Quantos triângulos temos no total? São 8. Portanto, 2 sobre 8. Ok? Essa é a fração. Porém, o resultado está em número decimal. Nós temos que fazer essa divisão para achar a resposta. Se você preferir, nós podemos simplificar também. 2 sobre 8, você pode dividir por 2 em cima e embaixo, né? Isso se chama simplificação. Uma fração equivalente seria 1/4. Tá bem? Divide o 2 por 2 dá 1, divide o 8 por 2 dá 4. Então, 1/4. Aí você faz a divisão, 1 dividido por 4. Ou, se você preferir, faz direto o 2 dividido por 8, que nós chegaremos ao mesmo resultado, que é 0,25, alternativa E. Uma escola tem aulas nos períodos da manhã e da tarde. Sabe-se que 2/5 dos alunos matriculados nessa escola cursam o ensino médio, e que os restantes cursam o ensino fundamental. Portanto, só dessa informação nós já podemos extrair que, ora, professor, se 2/5 cursam o ensino médio, quanto que falta para completar 5/5? Seria 1, que é o total. Faltam 3/5. Então, nós concluímos, portanto, que 3/5 dos alunos cursam o ensino fundamental. 2/5 cursam o ensino médio e 3/5 cursam o ensino fundamental. Continuando, sabe-se também que 2/3 dos alunos do ensino médio. Ora, ensino médio não era 2/5? Então, nós iremos colocar 2/3 de 2/5. Na matemática, toda vez que nós falarmos a preposição de, refere-se a uma multiplicação, tá bom? Então, 2/3 de 2/5 mais a metade dos alunos do ensino fundamental estuda no período da manhã, certo? Metade, qual é a fração que representa metade, né? Se fosse número decimal é 0,5, a fração é 1 sobre 2, tá bom? Metade. Tudo que você quer dividir por 2 vai ser a metade, então 1 sobre 2. Então, nós chamamos essa fração de meio. Meio vezes 3/5, que são os alunos do fundamental, que é metade do fundamental. Meio vezes 3/5 estudam de manhã. Então, nós fazemos a distributiva. O de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Ou seja, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, 2 vezes 2, nós temos 4. 3 vezes 5, nós temos 15. Mais 1 vezes 3, nós temos o 3. 2 vezes o 5, nós temos o 10. Portanto, 3 décimos. Daí, nós temos que fazer essa soma de frações. De momento, eu vou ensiná-los da seguinte maneira. Nós iremos pegar o denominador, ou seja, o 15 e o 10, e vamos multiplicar eles, tá bom? 10 vezes 15 ou 15 vezes 10. A ordem dos fatores não altera o produto. Resultará em 150, tá? No denominador. Aí vem aquela velha história. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Portanto, 150 dividido por 15 vai dar 10. 10 vezes 4, 40. Mais 150 dividido por 10 vai dar 15. E 3 vezes 15, 45. Portanto, no numerador nós temos 40 mais 45 sobre 150 no denominador. Estuda no período da manhã, certo?
40 mais 45, 85, sobre 150. Perfeito? O 85 e o 150 são divisíveis por 5, tá bom? Nós podemos fazer essa conta, chegaremos à fração de 17 sobre 30, tá bom? Divide o 85 por 5, divide o 150 por 5, eu estou simplificando, tá? Posso falar que 17/30 estudam no período da manhã. Logo, quantos que estudam no período da tarde? Bom, já foram 17, né? Para 30, nós temos 13. Então, 13/30 do total estudam no período da tarde. Porém, foi fornecido que na tarde são 195 alunos. Portanto, nós podemos afirmar que 13/30 do total, lembra que eu falei a preposição de, portanto, apareceu aí uma multiplicação, tá? Equivale a 195. O 30avos, né, o 30 que está dividindo, ele passa para o outro lado da equação multiplicando. Portanto, nós fazemos 30 vezes 195, que resultará em 5.850. Então, nós temos que 13t de total equivale a, ou é igual a 30 vezes 195, 13t é igual a 5.850. Daí o 13, ele está multiplicando o t, que é o total, que é a resposta do enunciado. Se o 13 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, nós temos que o total equivale a 5.850 dividido por 13. Ao realizarmos essa divisão, chegaremos no número 450. Alternativa D. Uma escola comprou canetas esferográficas de tinta vermelha e de tinta azul na razão de 3/5, nessa ordem. Então, nós podemos afirmar 3/5, né? A razão, 3/5. O grande macete para resolvermos questões de razão e proporção é nós colocarmos a letra P na frente de cada número. No caso, aí, na frente do 3, que é o numerador, e na frente do 5, que é o denominador. Por que P, professor? P representa partes. Então, 3 partes desse montante aí, que é o total, equivalem às canetas vermelhas. E 5 partes desse montante aí equivalem às canetas azuis. Tá bem? Então, continuando, o enunciado diz: sabe-se que 26 canetas vieram com defeito, correspondendo a 5% do total. Ora, só com essa informação nós já conseguimos extrair o valor do total. Perfeito? 5% do total, ou toda vez que eu falei a palavra de, a preposição de, significa uma multiplicação. Então, 5 por 100, né? 5% nada mais é que uma fração de 5 dividido por 100, vezes o total, é igual a 26, que são as canetas que vieram com defeito. Daí, nós podemos simplificar e dividir tanto o 100 por 5, certo? Chegaremos a 1/20. Porém, se você não quer simplificar, não tem o menor problema. Você pode fazer do jeito que está aí. O 100 que está dividindo, ele passa multiplicando 26. Nós teremos 2.600, certo? E o 5 que está multiplicando, ele passa dividindo. 2.600 dividido por 5. Chegaremos ao mesmíssimo resultado. O total equivale a 520. No meu caso aqui, eu fiz 1/20, porque eu simplifiquei, né? 1/20t equivale a 26. Eu só passei o 20 multiplicando 26, direto já cai no total de 520. Bom, o total nada mais é, pessoal, segundo aquela informação inicial, que 3 partes mais 5 partes. Logo, 3p mais 5p. Portanto, 8p, 8 partes. O total é 8, são 8p. Então, 8p equivale a 520, que é o valor que nós encontramos. Beleza? Então, com isso, nós vamos encontrar o valor do P. O 8 que está multiplicando P, ele passa dividindo 520. Ao realizarmos essa conta, 520 sobre 8 dividido por 8, chegaremos ao resultado de 65. Então, cada parte, representada pela letra P minúscula, equivale a 65. Tá? O enunciado em questão quer saber apenas das canetas de tinta azul. Tinta azul eram 5 partes, portanto, 5 vezes 65, que é o valor de cada parte, o valor de P, que nós acabamos de encontrar. 5 vezes 65, chegaremos à resposta dessa questão, que dá o número 325, alternativa C. Muito bem, pessoal, a próxima questão diz o seguinte: uma pessoa gasta no trânsito 760 horas por ano.
e o tempo que sobra para diversão é de 1.440 horas. Caso conseguisse transferir essas 760 horas para diversão, ganharia o correspondente a aproximadamente... né? Então, pessoal, a questão é o seguinte, ela só quer saber quanto que equivale 760 horas, porque ela vai transferir isso para diversão. Ela está perguntando, 760 horas equivale a aproximadamente quanto? O passo primordial é nós sabermos, né, que nós teremos que fazer a divisão de 760 por 24. Por quê? Um dia tem 24 horas. Então, dividindo 760 horas por 24, nós iremos descobrir quantos dias. Então, fazendo essa divisão, teremos o número 31,66 dízima periódica, certo? Portanto, aproximadamente 31,6 dias. Bom, 31,6 dias, aí você vai nas alternativas. Nós temos 2 dias, 1 semana, 15 dias, 1 mês, 1 semestre. Bom, 31 dias, né? Está mais próximo de 1 mês, concordam? Portanto, a alternativa correta é a letra D. Em um condomínio residencial, há 3 tipos de vagas para automóveis: pequenas, médias e grandes. 1/5 dessas vagas é do tipo grande, e o restante é dividido igualmente entre os tipos média e pequeno. Se há 25 vagas grandes, o total de vagas para automóveis nesse condomínio é igual a... Bom, pessoal, essa segunda informação, o restante é dividido igualmente entre média e pequeno, você pode riscar tudo, joga tudo isso fora. O importante é você ter em mente, nós termos em mente o seguinte: 1/5, ou seja, 1/5 do total, tá? Então, nós fazemos 1/5. Toda vez que nós falarmos do, de, né, utilizarmos preposição de na matemática, significa uma conta de vezes, tá? Uma multiplicação. Então, o total aí você pode chamar de T, 1/5 do total, né? Ou seja, 1/5 vezes total é igual a 25. Tá? Só resolvendo essa equação nós iremos resolver logo o enunciado, porque ele quer justamente o total. Então vamos lá. O 5 ele está no denominador, ele está dividindo. Tudo aquilo que está dividindo pode passar para o outro lado do sinal de igual, multiplicando. Então vai ficar assim, ó, um total ou simplesmente total, que é a resposta do enunciado, é a mesma coisa que 5 vezes 25. 5 estava dividindo, passou multiplicando. 5 vezes 25, nós chegaremos ao resultado de 125. Portanto, o total de vagas nesse condomínio são de 125. Alternativa A. Próximo exercício aí diz o seguinte: uma escola de idiomas abriu 2 turmas de aulas de francês, turma A e turma B. A razão entre o número... Aí você já tem que ter em mente. Falou a razão, já vai direcionando que é um exercício de razão e proporção, tá bem? A razão, que eu quero que você grifa a razão, porque significa sempre uma conta de divisão, né? A razão é uma divisão, uma fração, tá? A razão entre o número de alunos matriculados na turma A e o número de alunos matriculados na turma B é de 6 para 7. Tá uma fração, 6/7 está desenhada aí. Se o número total de alunos matriculados nessas 2 turmas juntas é 52, então a diferença, eu quero que você grife também a palavra diferença, porque indica uma conta de subtração, uma conta de menos. Entre o número de alunos matriculados nas turmas B e A, nessa ordem, Por que é importante o enunciado escrever nessa ordem? Porque B menos A, que é o que o enunciado quer saber, não é a mesma coisa que A menos B, tá bem? Portanto, vamos começar achando o total. Turma A, 6 é sobre turma B, 7. Então, a turma A equivale a 6 partes. Isso eu insisto que vocês têm que entender. Toda fração, todo exercício de razão e proporção, nós podemos introduzir a questão da letra P, que significa partes, tá? Então, 6 partes, turma A.
7 partes, turma B. O que eu quero dizer com isso? Que se nós somarmos, qual que é o total? É a soma. 6 partes mais 7 partes. Tá? O que nós vamos obter com essa informação? Quanto que vale cada parte? Tá bem? Então, 6 partes mais 7 partes equivale ao total, que é 52. Portanto, 6 mais 7, 13, né? 13 partes equivale a 52. Daí o 13 que está multiplicando, ele passa dividindo, certo? Nós faremos a divisão, 52 dividido por 13, e encontraremos quanto que vale cada parte. 52 dividido por 13 dá 4. Então, cada parte equivale a 4. Mas nós não queremos saber somente isso. Bom, a turma A não tem 6 partes? Tem. Então, são 6 vezes 4. Tá? Portanto, a turma A tem 24 alunos. E a turma B não tem 7 partes? Tem. Portanto, 7 vezes 4. Né? Partes vale 4, 7 vezes 4. Portanto, a turma B tem 28 alunos. Aí vem a pergunta, né? A diferença, ou seja, a subtração de B menos A. A diferença entre B e A, nessa ordem. Então, nós faremos 28 menos 24, que resultará justamente, coincidentemente, no número 4. A alternativa D. A razão entre o número de centros de educação infantil e o número de escolas municipais de educação infantil de certo município pode ser representado pela fração 11 sobre 14. Tá? Então, esse 11 aí vai equivaler a centros e o 14 é equivalente a escolas, tá bem? Escolas municipais. Então, novamente, eu quero que vocês introduzam um conceito de partes, né? Começou falando a razão, tal, já grifa porque se trata, muito possivelmente, de um exercício de razão e proporção. Portanto, é um exercício que nós vamos utilizar aquele conceito de partes, tá? Então, o numerador aí da fração, o 11, que é o numerador que equivale a centros, nós vamos colocar 11P, tem 11 partes, tá? E o denominador, que é o 14, que equivale a escolas municipais, tal, 14P, tem 14 partes. Então, o total que foi dito pelo enunciado, se ao somar os números das instituições, tem-se como resultado 150. O total nada mais é do que essas 11 partes equivalentes ao centro de educação infantil, mais 14 partes equivalentes às escolas municipais de educação infantil. Então, 11P mais 14P é igual a 150. Com isso, nós iremos encontrar quanto que vale cada parte. Então, 11 mais 14, nós teremos 25P, né, 25 partes, equivale a 150. Bom, o 25 está multiplicando o P, correto? Ele vai passar para o outro lado da equação, dividindo. 150 dividido por 25. Você pode fazer essa conta direto, dá 6. Então, cada parte equivale a 6, tá? P igual a 6. Bom, aí nós voltemos à questão. Centros tem 11 partes, certo? E escolas tem 14 partes. Logo, centro será 11 vezes 6. E escola será 14 vezes 6, porque cada parte equivale a 6. Então, centro, nós teremos 11 vezes 6, 66. Escolas, nós teremos 14 vezes 6, 84. Tá bem? Então, ele quer a diferença novamente. Quero que você grife a palavra diferença, que significa uma conta de subtração, de centro por escola, né? A diferença entre o número de centros e o número de escolas, nessa ordem. Bom, pessoal, vai dar 66 menos 84. Óbvio que vai dar um número negativo, certo? Por isso que as alternativas estão todas negativas. Professor, não sei fazer essa conta aqui, 66 menos 84. É simples, nós faremos o seguinte: o 84 menos o 66, né, o maior menos o menor, e vamos conservar o sinal de negativo, dado que o 84 é maior que 66, certo? Então, 84 menos 66 dá 18. Conservando o sinal de negativo, nós teremos que 66 menos 84 é igual a menos 18. Logo, alternativa E.
Beleza, pessoal? Dando continuidade, então, uma questão novamente da VUNESP. Um levantamento realizado em um grupo de candidatos de certo concurso identificou que a razão, então já vamos direcionando, que trata-se de um exercício de razão e proporção. A razão entre o número de pessoas que faziam um concurso pela primeira vez, ou seja, aqueles concurseiros de primeira viagem. E o número de pessoas que já haviam feito um concurso qualquer podia ser representado pela fração 5/7, tá bem? Ou 5/7. Então, novamente, vamos introduzir aquele conceito de partes, certo? O numerador, ou seja, os 5, que representa os concurseiros de primeira viagem, nós vamos chamar de 5P, tá? 5 partes. E o denominador, ou seja, os 7, que são aqueles concursos que já vistaram, né? Outros concursos, os 7, o denominador, nós vamos chamar de 7P, tá bom? Essa fração aí. Aí vem a pergunta: se 3.500 candidatos estavam fazendo um concurso pela primeira vez, o 5P, tá? O 5P, que o 5 representa os concurseiros pela primeira vez, 5P é igual a 3.500, tá? É isso que foi dito aqui agora. Então, nós iremos fazer 5 vezes P é igual a 3.500. Com isso, nós iremos obter o valor de P, quanto que vale cada parte, tá bom? Ora, o 5 está multiplicando o P, correto? Correto. Portanto, ele pode passar para o outro lado da equação, ou seja, do sinal de igual, dividindo. Então, nós iremos fazer a seguinte conta: 3.500 dividido por 5, e nós vamos obter como resposta quanto que vale cada parte. Sabendo quanto que vale cada parte, o P, o valor de P de parte, nós iremos saber exatamente quantos concurseiros tem de primeira viagem, quantos concurseiros que já haviam prestado outros concursos, correto? Bom, para fazer de cabeça, é simples. 3.500 dividido por 5. Bom, se fosse o 35 dividido por 5, daria 7, correto? Porém, é o 35 com 2 zerinhos, o 3.500. Então, a resposta vai ser o 7 com 2 zerinhos, 700. Então, cada P, o valor de P de partes equivale a 700. Aí a pergunta é: então é verdade que o número de candidatos que já haviam feito um concurso qualquer, ou seja, ele quer aquele 7 que estava no denominador, 7P, 7 partes, certo? Bom, quanto que vale cada parte que nós acabamos de encontrar? 700, portanto, 7 vezes 700. Nós vamos encontrar o número de candidatos que já havia prestado outros concursos quaisquer, tá bem? Então, 7 vezes 700 também dá para fazer de cabeça. Ora, se fosse 7 vezes 7, 49. Mas o 700 é o 7 com 2 zeros. Portanto, vai dar 49 com 2 zeros. 4.900. Alternativa E. Uma loja colocou à venda 340 banquinhos de madeira. Ou seja, já nos deu o total, 340. Alguns na cor verde e outros na cor amarela, tá bem? Sabendo que a razão, ou seja, já indica para nós que se trata de um exercício de razão e proporção. Sabendo que a razão entre o número de banquinhos na cor verde e o número de banquinhos na cor amarela vale 2/3. Então, vamos parar por aí. Já dá para saber a seguinte informação. Ora, nós temos 2/3, né? A proporção de banquinhos na cor verde para amarela. Vamos introduzir, já que se trata de uma questão de razão e proporção, vamos introduzir o conceito de partes. Então, nós temos 2 partes que representam os banquinhos na cor verde e 3 partes que representam os banquinhos na cor amarela. Portanto, se nós somarmos essas 2 partes mais as 3 partes, nós teremos o que? O total, certo? Que foi dito, que vale 340. E com essa informação, nós vamos encontrar o valor de P, ou seja, o valor de cada parte. Sabendo o valor de cada parte, eu consigo falar exatamente quantos banquinhos verdes tem e quantos banquinhos amarelos tem. Tá bem? Então, 2P mais 3P vale 340, que é o total. 2 mais 3, 5P, equivale a 340. Ora, o 5 está multiplicando o P, certo? Ele passa para o outro lado, dividindo. Então, P, partes, equivale a 340 sobre 5, dividido por 5. Ao realizarmos essa conta, vamos obter o resultado que P vale 68. Bom, nós tínhamos 2P na cor verde, certo?
Logo, 2 vezes 68. Ou seja, nós temos 136 banquinhos na cor verde. E nós tínhamos 3P na cor amarela, portanto, 3 vezes 68. Nós tínhamos 204 banquinhos na cor amarela. Agora sim vamos dar continuidade ao exercício. Após vender 10 banquinhos verdes, ora, se eu tinha 136 de cabeça, menos 10, teremos agora 126, tá bem? 36 amarelos, então vamos tirar 36 de 204. 204 menos 36 vai dar 168, tá bem? Daí vem a pergunta. A nova razão entre o número de banquinhos na cor verde e o número de banquinhos na cor amarela será... Aí tem as alternativas aí, né? 1/4, 2/5, 3/5, 2/3, 3/4. Bom, pessoal, não vai ter para onde correr. Aqui nós vamos ter que simplificar, não tem jeito, tá? Então vamos entender a questão da simplificação. 126 dividido por 168. A regra da simplificação é clara. Tudo que faz em cima, faz embaixo, tá? Então, eu vou dividir. Então, a regrinha da simplificação. Tudo que faz em cima, faz embaixo. Portanto, 3/4. Agora não dá para simplificar de jeito nenhum, certo? E nem precisa, porque nós olhamos as alternativas. Letra E, 3/4. Em uma sala de aula, há alguns alunos com idade de 7 anos e 15 alunos com idade de 8 anos, tá bem? Então, representando aí na forma de fração, vamos escrever didaticamente que é A sobre B, onde A representa os alunos de 7 anos e B representa os alunos de 8 anos, tá bom? Lembrando que os de 8 anos já foi dado. 8 anos nós temos 15 alunos, tá bem? Total de 15 alunos com 8 anos. Mas continuando o enunciado. Sabendo-se que a razão, ou seja, já grifa aí um exercício de razão e proporção. Sabendo-se que a razão entre o número de alunos com idade de 7 anos e o número de alunos com idade de 8 anos, ou seja, aquele nosso A sobre B lá, é igual a 12 décimos, pessoal, 12 décimos, 12 sobre 10, tá bem? É correto afirmar que o número total de alunos nessa sala é, somar o A mais B lá. 12 sobre 10 é a razão entre os alunos de 7 e 8 anos, certo? Então, vamos introduzir aquele conceito de partes, tá? 12P, os alunos com 7 anos, e 10P são os alunos com 8 anos, tá? Bom, mas o de 8 anos nós já sabemos, professor. De 8 anos foi dado, vale 15. Então, é por aí que nós iremos começar. 10P, né, de partes, 10P equivale a 15. Portanto, 10 que está multiplicando P, passa dividindo. Nós temos que P vale 15 sobre 10. Pessoal, toda vez que eu divido um número por 10, a vírgula anda uma casa para a esquerda, tá bem? Toda vez que você multiplica por 10, a vírgula anda uma casa para a direita. Neste caso, estamos dividindo 15 por 10. Então, o 15, que seria 15,0, vai andar uma vírgula para a esquerda, vai virar 1,5 ou 1,5. Então, o valor de P, de partes, vale 1,5. Tá? Sabendo disso, nós vamos saber quantos alunos de 7 anos tem. Ora, não tem 12 partes? Tem. Portanto, 12 vezes P. 12 vezes 1,5. Isso dará um total de 18. E de 8 anos, né, seria 10P. 10 vezes 1,5 já foi dado, né? Vale 15. Então, nós temos 18 alunos com 7 anos e 15 alunos com 8 anos. Qual é a pergunta? É correto afirmar o número total? Bom, total nós vamos somar. Se tem 18 com 7 anos e 15 com 8 anos, 18 mais 15. Resposta 33 é o total. Alternativa C. Próxima questão diz o seguinte. Pedro respondeu corretamente a metade do número total de questões de certa prova. Tá bem? Então, qual é o total? Nós não sabemos, por enquanto. Quando nós não sabemos algo na matemática, nós usamos a incógnita x, chamamos de x, certo? Então, total igual a x. Então, ele acertou quanto, né? Metade. Então, metade de x é a mesma coisa que meio x, 1 sobre 2x, ou somente x sobre 2, tá bom? Pedro acertou 1 sobre 2x.
Sabe-se que o número de questões que ele errou foi igual a 3/4 do número de questões que acertou. Ora, se ele acertou meio x, ele errou 3/4 de meio x. Tá? Toda vez na matemática que nós falarmos a palavra de, a preposição de, se refere a uma conta de vezes, multiplicação. Então, 3/4 de meio x, 3 é o numerador vezes o numerador, e o denominador vezes o denominador. De cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. 3 vezes 1x, 3x. E 2 vezes 4, 8. Portanto, Pedro errou 3/8 x, né? Onde x representa o total. Beleza? Dando prosseguimento aí. O que nós podemos extrair com essa informação? Nós conseguimos já encontrar o valor de x. Jura, professor? Juro. Como que nós faremos? Nós temos que somar. Quantas Pedro acertou? Pedro acertou meio x, 1/2x, certo? Então, você soma o que ele acertou, mais. Quanto que ele errou? 3/8 x, certo? Então, 3/8x. Mais. Quantas que o Pedro deixou em branco? Né? Porque, continuando a questão, o enunciado, diz o seguinte. Sabe-se que o número de questões que ele errou foi igual a 3/4 que ele acertou e que deixou sem resposta 2 questões por falta de tempo, né? Suponha que ele tivesse respondido de forma correta essas 2 questões. Neste caso, do número total de questões dessa prova, ele teria acertado. Ora, vamos achar o total, certo? Então, o enunciado nos diz que ele deixou 2 em branco, perfeito? Então, nós vamos somar meio x, como eu já havia falado, que corresponde aos acertos, mais 3/8 x, que corresponde aos erros, mais 2, né, que ele deixou em branco. Tudo isso é igual a x, que é o total, beleza? Então, nós temos uma soma de frações, tá bem, pessoal? Meio x mais 3/8 x mais 2 sobre 1. Quando não há nada no denominador, nós podemos dizer que é 1, porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, como que a gente faz uma soma de frações? Nós podemos fazer o MMC entre os denominadores, entre 2, 8 e 1. No caso, nós podemos pegar o número 8 aqui, porque ele divide os 3 denominadores, tá bem? Então, o 8 divide o 2, o 8 divide o 8 e o 8 divide o 1, tá bem? Então, podemos fazer aquela velha história, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 vezes 1x, 4x, mais 8 dividido por 8 vai dar 1. 1 vezes 3x, 3x, mais 8 dividido por 1, 8. 8 vezes 2, 16. Então, ficou 4x mais 3x mais 16. Tudo isso sobre 8 é igual a x. Bom, 4x mais 3x dá 7x. Então, 7x mais 16 é igual a... Este 8 que estava dividindo, nós podemos passar para o outro lado da equação multiplicando. 8x. Então, 7x mais 16 é igual a 8x. Esse 7x está positivo. Logo, ele pode passar para o outro lado da equação como negativo ou subtraindo. Então, nós teremos que o 16 é igual a 8x menos 7x. Ou seja, 16, 8x menos 7x, 1x ou simplesmente x, tá bem? 16 é igual a x. O que é x? X é o total. Então, total são 16 questões, beleza? Daí a pergunta é, e se ele tivesse acertado as 2 que ele deixou em branco? Quanto que ele teria acertado a proporção? Olha, se ele acertou metade das 16, ele acertou 8, concorda comigo? E deixou 2 em branco. Então, se ele tivesse acertado essas 2, ele teria acertado 10 das 16. Né? Então, 10 sobre 16 avos. É essa fração que seria correspondente. Na resposta não tem isso, porque está na forma simplificada. Como que nós simplificamos? Tudo que faz em cima, faz embaixo. Então, vou dividir por 2 em cima, divide por 2 embaixo também. 10 dividido por 2 dá 5 e 16 dividido por 2 dá 8. Logo, 5/8. Alternativa B. Próxima questão, enunciado grande, dica, macete, enunciado extenso, questão fácil. Quase 100% das vezes, tá bem? Para as eleições de 2014, o Tribunal Superior Eleitoral divulgava e atualizava constantemente na sua página eletrônica números relacionados às quantidades de candidatos a governador, senador e deputados de cada estado. Às 16 horas e 8 minutos do dia 5/10/2014,
Tudo que foi dito até aqui é encheção de linguiça. Você pode até desconsiderar. Agora começa a pergunta de fato. As informações divulgadas permitiam afirmar que, para o Estado de São Paulo, a razão, então aí já nos vem a dica de que é um exercício de razão e proporção. A razão entre o número de candidatos a deputado federal e o número de candidatos a deputado estadual podia ser representada pela fração de 495 para 709. Sabendo-se que naquele momento a soma do número de candidatos a deputado federal e estadual era 3.612, é correto afirmar que o número de candidatos a deputado estadual divulgado era... Bom, aquela velha dica de um exercício de razão e proporção. Chamar de partes, né? Letra P de partes. Então, 495P, né? Representa deputado estadual. 709P de partes representa deputado estadual. 95 é federal. E 709 é estadual. Tá bem? Então, se nós somarmos as 495 partes que representam o federal, mais 709 partes que representam o estadual, nós teremos o total, que é 3.612. Tá bem? Então, fazendo a conta 495 mais 709, vamos obter 1.204P, ou seja, 1.204 partes é igual a 3.612. Ora, 1.204 está multiplicando P. Ele pode passar para o outro lado da equação dividindo. P é igual a 3.612 dividido por 1.204. Fazendo essa operação, encontraremos o valor de 3. 3 vezes 1.204 dá exatamente 3.612. Portanto, P de partes equivale a 3. Assim fica fácil sabermos quantos deputados federais tinha, quantos estaduais tinha, qual que era o total. A pergunta é, quantos estaduais tinha? Então, ela quer saber só referente aos estaduais. 709P, mas o P nós encontramos. O P vale 3. Então, 709 vezes 3, que dá 2.127. Alternativa D. Diz o seguinte: Carol e Bruna repartiram os lápis coloridos contidos em uma caixa fornecida pela professora para a execução de uma atividade. Carol pegou a metade deles. Então vamos lá. A quantidade total de lápis contida nessa caixa aí foi fornecida? Não foi. Na matemática, toda vez que nós não temos o valor de um número, nós chamamos esse número de x, tá bem? Então, vou chamar o total de x. Total igual a x. Carol pegou metade deles. Logo, Carol pegou 1 sobre 2. Metade pode ser representado pela fração, deve ser representado pela fração meio, né? 1 sobre 2. Então, Carol pegou 1 sobre 2x, tá bem? E Bruna pegou 2/3 do que Carol pegou. Olha, 2/3 de metade de x. Carol não tinha pego metade de x? Então, 2/3 de meio x, 1 sobre 2x. Toda vez na matemática falarmos a palavra de, preposição de, significa uma multiplicação. Então, 2/3 de meio x, mesma coisa que 2 sobre 3 vezes 1 sobre 2x. Aí, numa multiplicação entre frações, nós fazemos o de cima vezes o de cima, ou seja, o numerador vezes o numerador, e o de baixo vezes o de baixo, ou seja, o denominador vezes o denominador. 2 vezes 1x, 2x. 3 vezes 2, 6. Então, ficou 2/6 x, tá? Bruna pegou 2/6 x. Pode simplificar? Até pode. Para dividir por 2 em cima e embaixo, vai ficar 1 e embaixo fica 3. 1 sobre 3x. Mas não precisa, eu deixei sem simplificar mesmo. Deixa o 2/6 de x aí. Aí, continuando o enunciado, diz o seguinte: sabendo-se que restaram 4 lápis na caixa, pode-se concluir que o número de lápis dessa caixa que Bruna pegou é... A Carol pegou metade, certo? Então, meio x. Então, 1 sobre 2x. A gente soma. Quanto que a Bruna pegou? A Bruna não havia pego 2/3 de meio x, que nós encontramos 2/6, né, de x. Então, ficou 1 sobre 2x, referente a Carol, mais 2/6 de x, referente a Bruna, e restaram 4, né, mais 4. Nós somarmos tudo isso, nós vamos obter o valor total, ou seja, nós vamos obter x. Então, um denominador que divide todos aí embaixo, o 2, o 6, no caso do número 4, quando não há nada embaixo, não há denominador, nós podemos colocar o 1, porque todo número dividido por 1 vale ele mesmo. Então, qual número aí que divide 2, o 6 e o 1? Podemos pegar o 6, né? O 6 divide todo mundo, divide o 2, divide o 6, divide o 1.
Aquela velha história. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, né? Então, nós temos uma fração aí grande, cujo denominador vale 6. Então, divide pelo de baixo. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, x, 3x. Beleza? Mais 6 dividido por 6 vai dar 1. 1 vezes 2x, 2x. Mais 6 dividido por 1 vai dar 6. 6 vezes 4, 24. Tudo isso é igual a x, que é o total que nós queremos saber. Bom, 3x mais 2x, 5x. Então, ficou 5x mais 24. O 6 que estava dividindo, podemos passar ele para o outro lado da equação, ou seja, do sinal de igual, multiplicando. Então, fica 5x mais 24 é igual a 6 vezes o x, ou simplesmente 6x. Eu vou deixar o 5x perto do 6x, letra perto de letra, número perto de número, certo? Então, nós vamos copiar o 24 é igual a... O 5x estava positivo, certo? Quando não há sinal, significa que ele é positivo. Ele pode passar para o outro lado da equação de que forma? Negativo, subtraindo. Então, nós temos que 24 é igual a 6x menos os 5x. Eu passei 5x para lá. 6 menos 5, 1x, ou simplesmente x. Então, nós temos que 24 é igual a x, ou seja, x não era o total vale 24. Perfeito? A pergunta é, quanto que Bruna pegou? Olha, Bruna pegou 2/6 de x. X não vale 24? Vale. Então, Bruna pegou 2/6 de 24. Tá bem? 2 vezes 24, 48. Dividido por 6, alternativa C. Muito bem, pessoal. Em uma escola foi feita uma pesquisa com 1.200 alunos, entre meninos e meninas, sobre uma atividade extracurricular a ser desenvolvida na Semana da Criança. Verificou-se que a razão, você já grifa aí, porque se trata de uma questão de razão e proporção, entre o número de alunos que optaram por uma atividade artística e o número que optaram por uma atividade esportiva, foi de 3 para 5. Então, 3 sobre 5. E se tratando de razão e proporção, nós devemos trabalhar com a questão de partes, com a letra P. Portanto, nós temos 3 partes no numerador e 5 partes no denominador, ou seja, 3P e 5P. E o total vale 1.200, certo? Então, nós já podemos extrair uma informação, tá? Nós já podemos saber quantos alunos optaram pela atividade artística e quantos alunos optaram pela atividade esportiva. Ora, se nós somarmos as 3 partes da atividade artística mais 5 partes da atividade esportiva, ou seja, 3P mais 5P, tem que dar o total que já foi fornecido, que vale 1.200. Portanto, 3P mais 5P, 8P. 8P equivale a 1.200. O 8 que está multiplicando P, ele passa para o outro lado da equação, dividindo. Portanto, nós temos P vale 1.200 sobre 8. Logo, ao realizarmos essa conta, chegaremos ao resultado de 150. Então, cada parte vale 150. Sabendo disso, nós voltamos à informação inicial que fala que 3 partes de alunos optaram pela atividade artística, certo? E o P não vale 150? Vale. Então, 3 vezes 150, 450 alunos no total optaram pela atividade artística. E quantos pela atividade esportiva? 5P, 5 partes. Partes vale 150. Então, 5 vezes 150, que dá 750 alunos optaram pela atividade esportiva. Daí, continuando, todos os alunos escolheram apenas uma das duas atividades. Beleza? Sabendo-se que 300 meninas optaram por esporte. Então, peraí. Esporte dava um total de 750, certo? Certo. Se nós tirarmos 300, 300 meninas, restam 450. Portanto, 450 meninos escolheram esporte e 300 meninas escolheram esporte. A pergunta é, a porcentagem, grifa aí a porcentagem, de meninos que fizeram essa mesma escolha em relação ao número total de alunos que escolheram atividade esportiva foi. Então, a porcentagem quanto que vale? Bom, 450 meninos, 450 meninos corresponde a quantos por cento do total de alunos que optaram por atividade esportiva? 450 é igual a X%, ou seja, X sobre 100, tá? Do total. Toda vez que nós falarmos do ou de, usarmos a preposição na matemática,
significa uma conta de vezes, uma multiplicação. Portanto, 450 meninos, né, equivalem a x% de x sobre 100 vezes 750. Tá bem? Então, nós podemos até cortar os zeros aqui do 750 com 100. Teremos que 450 é igual a 75x sobre 10. Tá bem? Esse 10 que está dividindo, nós podemos passar para o outro lado da equação multiplicando. Então, ficará 10 vezes 450 é igual a 75x. Bom, 450 vezes 10, só acrescentar um zero, 4.500. O 75x, né? O 75 está multiplicando o x, que é justamente a porcentagem que nós queremos saber para chegar à resposta. O 75 passa dividindo, né? Porque ele está multiplicando. Então, 4.500 dividido por 75. Ao realizarmos esta conta matemática, esta operação de divisão, chegaremos ao resultado de 60%. Lembra que nós havíamos dito x por 100, x dividido por 100. Então, 60%. Alternativa E. Muito bem, pessoal. Finalizamos essa bateria de exercícios sobre razão e proporção. Espero que tenham compreendido. Quaisquer dúvidas podem deixar aqui nos comentários. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E até a próxima.